Boa noite a todos. Prazer enorme estar de volta aqui nesse encontro espírita de Mococa e que nós possamos juntos refletir sobre os ensinamentos que a espiritualidade maior nos traz para que realmente possamos colocar em prática. Porque, segundo Vanderlei e Carlos Bacelli, os dois tiveram uma psicografia muito próxima, dizendo que no nosso lar tem muito mais católicos, muito mais ateus hoje do que espíritas, porque os espíritas estão muito teóricos. Então vamos sair da teoria, vamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Não adianta ler 20 livros, 30 livros, a obra inteira de Kardec. Mais fácil só ler um. Leia o Evangelho e pratique. O Evangelho é uma porta dimensional para o encontro com o sagrado. Então os espíritas têm esse comprometimento com Jesus, não só de ser a caridade, não só de fazer a caridade, mas principalmente estender essa caridade a si próprio. A caridade começa conosco. Muita gente pensa que é só fazer o benefício ao próximo. Não! O primeiro benefício a ser feito é consigo mesmo, é a autotransformação, é a mudança das atitudes, da forma de pensar, caráter. Em outras palavras, reforma íntima. É disso que os espíritas estão precisando. Precisamos parar de tantas teorias, de só ler. Não, temos que praticar o Evangelho do Cristo. Então, que as palavras que nós vamos aqui sermos apenas porta-voz possam refletir no fundo da alma de cada um, para que possamos entender cada vez mais, cada vez melhor a forma de fazer isso na prática. Então, eu louvo e peço muito a Deus que nós possamos sim, não só entender, mas sair daqui com um comprometimento de praticidade, de colocar em prática essas coisas que nós juntos estaremos trilhando para que possamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos começar falando, já que estamos falando de energia, sobre a energia mãe, que é o fluido universal, o fluido cósmico. Tiveram muitos nomes que foram dados durante o passar da história. Eu vou iniciar com uma frase bastante conhecida pelos cientistas, porque foi dita por Max Planck, que é o pai da teoria quântica. Esse homem que fundamentou toda a teoria da física quântica, né? E ele dizia lá para nós: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Então ele já atribuía que tudo que existe no universo tinha uma força maior, e essa força era única. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Ele fala de Deus, Max Planck, que foi um dos pioneiros do século XX, para que hoje nós, no século XXI, possamos entender um pouco mais sobre o quanto da matéria, que é a física quântica, né? Então, falado aqui, se não me engano, vocês tiveram uma palestra ontem sobre isso. Vamos entender, então, o que é esse fluido, né? O que é essa energia que hoje a ciência chama de campo zero, como os cientistas já nos Estados Unidos, Inglaterra, alguns países europeus já vêm se referenciando a essa energia mater, essa energia mãe, essa energia que dá origem a tudo que existe no universo. Então nós conhecemos como fluido universal. Esse fluido universal, na realidade, ele é único. Lá no Evangelho diz que, no Evangelho não, na Gênesis, diz que ele é o hálito de Deus. Esse fluido que permeia a tudo e a todos. Ele, à medida que vai adensando, o que é o adensamento? É a aproximação das partículas.
Quando desadensa, afasta. É igual o pixel da televisão. Quando a definição é muito boa, os pixels são muito juntinhos. Quando ela não está tão boa, vai se afastando, né? Então, o adensamento é o quê? É exatamente o engrossar dessa matéria. Nesse estado aqui, ele é muito etéreo, ele está fora até da nossa capacidade de compreensão. Ele é muito refinado. E ele é que dá origem, ele é a matéria-prima para tudo que vai existir na criação. Esse fluido universal se transforma nos fluidos das galáxias. E nós temos bilhões de galáxias. Então, por exemplo, o nosso sistema solar, ele está exatamente na Via Láctea, que é uma das galáxias, né? E está lá no esporão de Órion, um pedacinho pequenininho o nosso sistema solar. Só na nossa galáxia existem mais de 100 bilhões de outros sistemas solares. Então nós somos bem pequenininho, como diria Carl Sagan, né? Ele chama a Terra de pálido ponto azul. E chega a ser até um absurdo mentes tão brilhantes da ciência não acreditarem que exista vida em outros orbes. Como diria o nosso Mestre Jesus, há muitas casas na casa de meu Pai. Essas casas, essas moradas, na realidade são planetas, são corpos, né? Então, às vezes eu vejo grandes renomes da ciência, ganhadores de prêmio Nobel, acreditando que só existe vida no planeta Terra. Isso chega a ser uma ignorância atroz, né? Então, vamos ficar com Jesus, que já nos alerta há mais de 2000 anos, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, esse fluido universal, no primeiro adensamento, se transforma no fluido das galáxias. Ainda nesse processo de adensamento, ele se transforma nos fluidos dos orbes. Cada orbe, cada planeta, tem um fluido específico de acordo com a sua densidade. Então, por exemplo, se você entrar no site da NASA, a densidade por metro cúbico do planeta Terra é 5,54. Então, a Terra, ela é densa, né? Se você entrar também no site da NASA e ver lá, por exemplo, Saturno, né? Você vai ver que a densidade é 0,69 por centímetro cúbico. Marco, o que significa isso? Planeta mais denso, maior a densidade. Planeta menos denso, caso Saturno um planeta gasoso, menos densidade. E lembrando que o espírito retira a matéria que vai compor o seu perispírito do orbe que ele vai habitar. Então, a gente começa a ver a coerência dessa necessidade de adensamento. Por quê? Porque para cada tipo de orbe é um tipo de densidade específica. E hoje a física já prova isso. Como eu falei, se vocês entrarem na internet, no site da NASA, vocês vão ver as densidades dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Então, por exemplo, a Terra é a mais densa. Muita gente fala, mas Marte é um pouco parecido. É 3,74, se eu não me engano, a densidade de Marte. Marte é a Terra daqui a mais ou menos, talvez uns 12 mil anos. Espiritualmente, Marte está bem à frente da Terra. Puxa vida, Marta, nós mandamos sonda para Marte e não se constata a vida. Claro que não. Não temos equipamento suficiente para detectar os tipos de partícula que existem nesses planetas. As pessoas acreditam que somente o Sol é sistema de vida. Não. Existem outros sistemas que na realidade alimentam esses orbes. Então, quando nós conhecemos na nossa tabela periódica apenas 118 elementos, que é 4% da matéria conhecida no universo, a gente esquece que existem aproximadamente, numa projeção, 3.000 partículas. 3.000 partículas só no nosso sistema solar, das quais conhecemos apenas 118 que constam na nossa tabela periódica. Então a gente sabe ainda muito pouco, né? Como diria Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o
que ignoramos é o oceano. Newton dizia isso. Nossa ignorância ainda é muito grande para que a gente possa entender o tamanho da criação do Pai. Então, esse fluido que vem adensando, ele, na realidade, forma o fluido do orbe e dá origem ao fluido vital que vai dar vida aos seres daquele planeta. A origem é a mesma. Daí surge o que a gente conhece como matéria. E tem a matéria invisível, que a gente, na realidade, sabe que o perispírito é matéria, retirada do fluido do orbe. Eu tenho o plasma, que é o primeiro estágio da matéria. Hoje a ciência consegue entender que existem 4 estágios da matéria. O plasma, que é o gás ionizado, é um gás muito quente, onde as partículas elas ficam sem possibilidades de projeção, se misturam com muita velocidade, não se consegue fazer nenhum cálculo estatístico para saber onde elas estão. Existe o gás, segundo estágio da matéria, o líquido, terceiro estágio da matéria, e o sólido, que é o 4º estágio da matéria. Então, o plasma também é invisível aos nossos olhos, e o gás, que também, na sua concepção natural, também é invisível aos nossos olhos. Isso é a matéria invisível. E temos a matéria visível, que na realidade temos os líquidos e os sólidos. Os líquidos, os sólidos e o gás compõem os 4% da matéria conhecida, que se a gente for lá na física, a gente vai encontrar na tabela periódica os 118 elementos, que começa com o hidrogênio, né? Aí quando você fala assim, mas como é que se faz essas matérias, Marco? O Sol. Os sóis, na realidade, são usinas de produção de matéria. Por exemplo, um hidrogênio, quando se choca numa alta temperatura com outro hidrogênio, cria o hélio. E por aí vai. À medida em que vai havendo a fusão pelo aquecimento desses gases, eles vão formando adensamentos e vão criando as outras matérias, das quais só conhecemos 118. Né? Existe a matéria conhecida e a matéria escura, como foi chamada pela reencarnação de Isaac Newton, que é o Stephen Hawking. Né? O Stephen Hawking dá o conhecimento que existe uma matéria escura que habita o orbe, mas que não sabemos mensurá-la. A teoria quântica, que é do quanto, de quantidade, não consegue ainda mensurar, medir essa matéria escura. Ela é formada pelo plasma, né, pela própria estrutura molecular do perispírito e pelo fluido do orbe, que inclui o fluido vital. Então, esses 23% formam o que a gente chama de matéria escura. E a grande maioria, 73%, na realidade, é o que o Steve Hawking chamou de energia escura, onde nós não conhecemos nada. A ignorância é soberana sobre isso. Então, se nós considerarmos que conhecemos apenas 4% das partículas que, na realidade, nos rodeiam, nós vamos entender que a gente ainda está um pouquinho longe de mandar sonda para Marte, ou para Netuno, ou para Saturno, e conseguir detectar lá determinadas partículas. Por quê? Existem outros meios de vida que não são originalmente feitos e produzidos pelo hidrogênio e pelo oxigênio, que formam o quê? A água. Né? Então, quando eles vão lá para Marte, não, Marte não tem mais ninguém. Por quê? Porque não tem água. Eles não precisam mais do hidrogênio e do oxigênio para ter a estrutura de vida que nós conhecemos. Aí você fala assim, puxa vida, o dia que a ciência dos homens começar a estudar, a entender um pouco mais sobre a ciência espírita, nós vamos dar um salto enorme na humanidade. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso quem falou foi Erasto, na Gênese para Kardec. O dia que a ciência dos homens se render a estudar a ciência espírita, eles vão entender um monte de coisa que hoje, na realidade, são dúvidas
dúvidas e interrogações. Certo? Então, isso é muito importante que nós possamos entender. Por quê? Porque toda essa energia que tem uma única origem chega até a matéria, chega até a célula humana, chega a formar os nossos corpos. A mesma unidade que forma o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo físico, é a mesma unidade que está no cosmos. Por isso Hermes Trismegisto dizia: como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. A similaridade entre o cosmos e a formação do ser humano é fantasticamente semelhante. Da mesma forma que existem buracos negros no espaço, existem buracos negros no corpo humano. Como existem buracos brancos, buraco negro é aquele que suga toda a energia, inclusive a luz. O buraco branco é aquele que coloca para fora a matéria. Nós temos isso no corpo? Temos. Claro que temos. Então, na realidade, Hermes Trismegisto estava certo. Como é dentro é fora, como é em cima é embaixo. Então, isso é fundamental e é o pressuposto básico para a gente entender esse nosso bate-papo hoje sobre como é que essa energia que nós utilizamos na nossa vida pode cada vez mais nos tornar pessoas saudáveis do ponto de vista físico, do ponto de vista mental e do ponto de vista espiritual, certo? Identificado no espiritismo como fluido cósmico, foi em Kardec que esse nome surgiu, fluido cósmico, mas esse nome ele já é muito antigo, ele está presente em várias culturas históricas. Então está aí, o quadro que foi da tese de doutorado do Harvard, foi publicado no Ciência e Terapias Quânticas. No Oriente, a yoga, a tradição da yoga, na Índia chama-se prana. Prana, ou seja, esse fluido que permeia a tudo e a todos, está presente por aí. Puxa vida, será que nós conseguimos captar ele? Será que nós podemos aumentar essa capacidade de captação? Vamos discutir isso. Na acupuntura, chama de energia Qi. Na China, a energia Qi, no Japão, a Cabala, grande estrutura de ciência dos hebreus, é chamado de Aya. Na cultura faraônica do Egito, na Polinésia, na Dakota, na Costa do Ouro, tem nomes diferentes. Ka, Mana, Wakanda, Wong. Ou seja, o Oriente já se conhece isso há muito tempo. No livro Bhagavad Gita e no livro Srimad Bhagavatam, que foram livros com certeza escritos há mais ou menos 4.000 anos atrás, na cultura hindu, ele já referencia esse prana como energia primordial. Prana é energia primordial na tradição e na cultura da tradução do sânscrito. Essa energia que dá origem a tudo. No Ocidente tivemos grandes autores, por exemplo, a escola alquimista, através do Paracelso, chamou de fluido vital. Mesmer, em Kardec, foi um grande estudioso de Mesmer. Muita gente no espiritismo acaba desdenhando Mesmer. Quem quer saber sobre realmente os segredos do perispírito tem que estudar o magnetismo mesmeriano. Kardec fez isso. Kardec era brilhante. Então, Mesmer foi fonte de consulta dos estudos de Kardec. Mesmer chamava de fluido universal. A psicanálise através de Freud chama de libido. Puxa, Marco, a libido de Freud é esse fluido que permeia tudo e a todos? Sim. Na bioenergética, Reich chamava de orgônica, orgona, força orgônica. Então tem até a caixa orgônica. Muita gente já deve ter ouvido falar da caixa orgônica, que faz, vamos dizer assim, trabalhos de cura fantástico. Na psicologia analítica, através de Jung e posteriormente Stanislavski Grof, isso foi chamado de energia psíquica. No psicodrama, Moreno chamou de fator
si. Na psicoconsciência, Sheldrake chamou de morfogênese. Então, essa energia que está no cosmos, essa energia que permeia tudo e a todos, não foi descoberta de Kardec, isso é muito antigo. Kardec, como um grande estudioso, simplesmente olhou e falou assim: opa, isso aqui tem que constar, porque isso faz parte do entendimento do que nós vamos falar hoje. Você não pode entender como é que você flui energia se você não entender a origem está aí, isso é antigo. Essa energia dota o ser humano de vida, ao mesmo tempo que estando em tudo e em todos, pode ser aproveitada no mesmo. Ou seja, nós podemos utilizar essa energia em benefício próprio. Puxa, Marco, peraí. Você está querendo falar o quê? Como é que vocês acham que se processam, por exemplo, as curas? Um processo de cura. Você consegue fazer um remendo de uma calça jeans com uma gaze? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Você precisa de uma outra calça jeans, né? Então, quando os espíritos vão fazer processo de tratamento, posteriormente curas, eles precisam de uma densidade. Essa densidade, ela é a densidade do ser humano. O fluido vital, quando é aproveitado na vida celular do ser humano, quando ele inspira, ele puxa o prana, que é essa energia vital, e junto vem o quê? O oxigênio, certo? Quando ele expira, ele bota para fora o gás carbônico e o ectoplasma. O ectoplasma é a matéria-prima que os espíritos utilizam para fazer curas. É essa matéria-prima que por muitas vezes num salão, onde, por exemplo, estamos aqui agora, os espíritos pegam às vezes pessoas que estão com esse ectoplasma bom e retiram da assistência para doar às vezes para um médium que está fazendo um trabalho. Essa forma de trabalhar é que nos leva a ter processos de cura. Nós não conseguimos nos curar simplesmente através dos espíritos nos dando um passe. É impossível, porque o fluido deles é muito refinado. Eles precisam de um fluido semelhante ao do encarnado. E esse fluido semelhante de um encarnado só pode ser conseguido através de outro encarnado. Da mesma forma, quando as falanges de Maria vão nas profundezas do umbral para recuperar, muitos espíritos ainda muito equivocados, fazendo maldades, eles precisam do ectoplasma humano. Por quê? Porque o perispírito desses espíritos ainda muito equivocados é muito denso. Eles precisam dessa matéria-prima humana. Então a quantidade de encarnados que, quando em desdobramento se unem às falanges de Maria para trabalhar em resgate, é grande. Muitos encarnados, sem saber até, ao dormirem, são levados, são conduzidos até as frentes de trabalho para doar ectoplasma, para servir de enxerto. Sim, médico, você não sabia dos malefícios que o cigarro causava? Sim, sabia. Por que você fez? Aí ele fica parado. E quando é que ele aparece? Quando o André não aguenta mais. Se prostra de joelho e pede: Senhor, me ajuda. Tem que pedir. O Mestre Jesus disse com muita propriedade: pedi e obtereis, bateis e abrir-se-vos-á. Temos que saber pedir, e pedir é fazer prece. Orar é falar com Deus, falar com os espíritos. Prece é pedir, rezar é repetir. A gente reza quando a gente quer vincular a nossa mente um novo hábito. 99,99% idêntico ao nosso campo bioelétrico na primeira camada, na primeira derme. Então, quando é dissipado uma arruda no movimento, tanto para cima quanto para baixo, ele cria um campo eletromagnético, ele atrai a densidade, ou seja, ele retira as energias que nós chamamos de mal qualificadas. Então, quando você vê uma benzedeira aí usando arruda,
Não pensa você que ela está fazendo besteira, porque não está não. A ciência já mostrou que existe sim uma similaridade. Quando você vê lá, né, uma mãe de santo, um pai velho lá, falando, meu filho, vai tomar um banho de sal grosso. Ah, que ignorância. Não é ignorância não. O sal ioniza as partículas do campo bioelétrico. Ionizando as partículas, ele depura, ele retira a energia. Por isso é muita gente, você vê em outras religiões, toma um banho de mar, um banho de sal grosso, do pescoço para baixo. Isso não é ignorância não, gente. Isso é sabedoria que a ciência hoje consegue mostrar que tem fundamento. Tá certo? Então, esse fluido, esse prana, está presente em tudo. E tudo tem movimento. Tudo está em movimento. Tem nada parado. Certo? Dos universos, das galáxias, da matéria. O espírito forma o seu corpo espiritual como um fluido do orbe que vai habitar. A gente já viu isso. Ao expirar, olha o que a gente falou. Você puxa o oxigênio e esse fluido que está aí no orbe, que é o chamado prana, fluido vital, chama do que quiser. Tá? E quando você expira, você bota aqui para fora o gás carbônico, que é reciclado na natureza e retorna posteriormente. É assim? O que o gás carbônico é? Ele tem determinadas propriedades que são depuradas no ambiente e posteriormente ele volta a se tornar um gás passivo de ser o quê? Inspirado por nós. Não é assim? Da mesma forma o ectoplasma. O ectoplasma que é colocado, o que é o ectoplasma? É o dejeto do fluido vital. Por isso é que quando você lê, por exemplo, Os Dragões, da Dona Maria Modesto Krauss, é um livro fantástico, ela fala que existem falanges dos dragões especializadas em roubo de ectoplasma. É por isso que quando você vai em cemitério, ou você vai na porta de velórios, né, quem tem evidência, e por acaso eu tive essa, não vou dizer que é uma oportunidade, que às vezes é muito ruim, você tem que orar para fechar, quando você vê guardiões na porta do velório, guardiões na porta de cemitério, fazendo o quê? Velando por esta energia que é apropriada por irmãozinhos que são escravos desses espíritos maldosos que utilizam o ectoplasma como matéria-prima para criar cheiro de drogas, para criar cheiro de bebida, para alimentar o vício daqueles que desencarnaram com essa debilidade. Muitos são alimentados no vício sexual, né? O vale do sexo que existe, através do que? Desses ectoplasmas que são roubados. Muita gente, quando dorme, sem fazer sua prece, é capturado somente por vampiros para poder fazer roubo de ectoplasma. Então temos que ter muito cuidado e lembrar as palavras do Mestre Jesus: orai e vigiai. Fique atento, não seja uma vítima fácil, uma presa fácil para essa espiritualidade ainda tão equivocada, que são os vampiros, né? Que são espíritos trevosos, que por muitas vezes, agindo em nome de espíritos muito inteligentes. Quem é que leu Libertação aí? Gregório, né? Gregório tinha sido Papa da Igreja Católica, um homem brilhante, inteligentíssimo, associado aos dragões, fazendo maldade, né? Só que ele em si não fazia tanta maldade, porque ele não é bobo nem nada, porque quando você se desgasta fazendo maldade, você queima um pouco de energia, e você diminui a tua capacidade de se manter com o perispírito intacto, porque o perispírito desgasta. O espírito nunca retrograda, mas o perispírito retrograda, inclusive podendo voltar à forma animalesca, que é o caso da licantropia. No livro de André Luiz, Libertação, André fica chocado quando ele passa num determinado vale e tem árvores que ele olha, mas Gúbio, parecem seres humanos. E o Gúbio fala para ele, e são seres humanos que, degradados em seu perispírito, estão voltando à forma vegetal. Puxa vida, um processo de ovoidização, isso está escrito em vários livros de André Luiz também, pode durar de 300 a 400 anos para restauração do perispírito.
E depois de 300 ou 400 anos que esses espíritos passam por esse processo de ovoidização, que eles perdem o corpo perispiritual, eles não conseguem plasmar um corpo de tamanho normal. Eles têm que plasmar um corpo miniatura, voltam como anões. Muitos anões são espíritos que ou se suicidaram várias vezes, não têm essa capacidade de plasmar um corpo perispiritual do tamanho normal, ou espíritos que saíram de processo de ovoidização, não conseguem ainda plasmar os órgãos do tamanho normal, tamanho médio, vamos dizer assim, do nosso órgão. Então eles têm que plasmar o corpo perispiritual pequeno com órgãos pequenos, né? Isso é uma das formas de entender que na realidade, na natureza, não existe salto, como diria Emmanuel. A natureza, ela acontece gradativamente, de acordo com as possibilidades. A natureza não dá salto, certo? Então, nós vimos que isso aqui é fundamental. Um fato curioso, no Antigo Testamento, Moisés, autor da Gênesis, conhecia a diferença que existe entre esse ar atmosférico que a gente respira e esse princípio misterioso e potente que ele contém. Ele falava que em hebraico chamava-se Neshemeruah, como se diz em hebraico, Neshemeruah. Ele dizia que quando a gente respirava junto, vinha o Neshemeruah, que é exatamente esse fluido. Moisés fala isso no Antigo Testamento. Nós espíritos ainda estudamos muito pouco o Antigo Testamento. É interessante estudar o Antigo Testamento, porque você vai encontrar muitas origens de predições que estão no Novo Testamento, que estão lá escritas no Antigo Testamento. Certo? Neshemeruah Shahim, que é a respiração do Espírito da vida, que é como a gente traduz. Certo? Então, isso já é conhecido há muito tempo. Tudo em movimento, né? As galáxias, o universo, está tudo o tempo todo se movimentando, expansão, contração, o tempo todo é isso. Não existe nada parado no universo, nada, absolutamente nada. Sabemos que tudo no universo está em movimento, e todo o movimento, todo esse movimento, né? Expansão de galáxias, contração, repulsão, atração, todos esses movimentos, na realidade, produzem 5 interações de força que nós conhecemos. Existem mais, nós só conhecemos 5. Na realidade, a ciência ainda só se rende a 4. Agora que ela está começando, através da teoria quântica, entender a 5ª força. Primeira força, eletromagnética. Segunda força, gravitacional, força da gravidade. Terceira força, nuclear forte, que faz o amálgama entre as partículas, os átomos, né, para poder criar as coisas sólidas, né? A força do núcleo chama-se nuclear forte. E a força nuclear fraca, que faz o quê? A potencialização, por exemplo, da troca de um elétron para dentro do núcleo, que vira pósitron, né? Essa troca constante, a ciência conseguiu identificar através do contador Geiger. Ele chama a força fraca, aquele negócio que eles botam no solo e fica. Então, a ciência admite essas 4 forças: eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, do núcleo do átomo, e nuclear fraca, também do núcleo do átomo. Só que existe uma 5ª força que a teoria quântica já vem mostrando, que é a força de sincronicidade. Onde, quando você puxa, por exemplo, isso foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pegaram um átomo de berílio, quando ele puxava o elétron de um berílio para um lado, mesmo distante, não importa a distância, o átomo, o elétron par desse berílio, na mesma eletrosfera, era puxado na mesma intensidade, com a mesma velocidade, ao mesmo tempo, ou seja, o tempo não existia. Aí eles começaram a entender, peraí, não existe tempo? Como assim? Se eu ligo aqui para alguém, vai ter um delay, né, que a gente chama. O cara vai ver minha imagem lá na internet, 3, 4 segundos depois. A espiritualidade não tem delay. No mundo da criação de Deus não tem delay. Fez aqui, está acontecendo lá ao mesmo tempo. Então essa força, chamada força de sincronicidade, é que permite, por exemplo, a cura à distância.
Como é que você acha, né, que simplesmente numa mesa mediúnica você coloca um nome, aí espíritos médiuns olham, vamos se concentrar aqui para o irmão tal, ele está com um problema tal, né? E aquele problema que está descrito ali, na força do poder da mente, uníssono ali, naquele processo de trabalho, aciona espíritos que imediatamente vão lá, tirando o ectoplasma desses médicos que estão doando e fazem um trabalho de cura, de tratamento. É isso que a gente começa a entender. Você, puxa, então a cura à distância funciona, claro que funciona. Quantas cirurgias à distância, né? Eu sou carioca, né? Eu trabalho em Santos há 3 anos, moro em Santos há 3 anos. Eu trabalhava num centro espírita chamado Frei Luiz, no Rio, que a gente fazia inúmeras curas, onde ficava uma nave mesmo, em cima do bosque do Frei Luiz. Não sei se alguém conhece o Frei Luiz, no Rio de Janeiro. É uma área monstruosa, onde se faz N cirurgias espirituais, né? E a quantidade de espíritos trabalhando ao mesmo tempo é um absurdo, é coisa assim que são 1.500 espíritos trabalhando com 300 médicos ao mesmo tempo. E Tupiara, que é outro centro espírita no Rio de Janeiro, quando faz uma sessão mediúnica de passe, são 300 médios trabalhando ao mesmo tempo. E é uma coisa impressionante, porque a escola de médios deles, a formação do médio é assim: incorpora, pum, incorporou, desincorpora, sou eu que digo a hora que vem para trabalho, sou eu que digo a hora que vai. Por isso, quando às vezes você encontra um médico e fala assim, eu estava ali, aí recebi, não, meu amigo, vai se tratar, porque processo de incorporação não é possessão. Somos nós que damos a passividade para o Espírito vir trabalhar. E ele vai chegar em nós a partir do momento que nós possamos o quê? Expandir o nosso perispírito num fluido que tenha harmonia com o perispírito dele. Senão seria fácil, né? Eu vou tomar conta daquele espírito. Não é possessão. É trabalho de casalamento. Às vezes os espíritos reclamam que em mesa mediúnica o médium não se prepara, eles ficam 3, 4 semanas tentando se aproximar da atmosfera fluídica do médium e não conseguem. Aí o trabalho não acontece. Poxa, o espírito não conseguiu. Claro, o médium não se preparou. Tem médium que acredita que é só médium quando está no trabalho mediúnico. Médium é médium 24 horas por dia em todos os locais. Médium que é médium sabe que se beber pode virar facilidade de acesso a obsessores, porque os médios são muito acessados para roubar ectoplasma. Médium que é médium não fica dando bobeira em noites bebendo. Por quê? Porque sabe do assédio, sabe que ele pode ter que trabalhar naquela noite, fazendo um resgate, ajudando a espiritualidade maior. Marco, mas estamos aqui, o hedonismo, para viver os prazeres da vida. Pois é, vive o prazer aqui e o desprazer do outro lado, que a vida verdadeira não é aqui, é do lado de lá. Marco, eu não conheço do lado de lá, então vou viver do lado de cá. Tudo bem, cada qual, com a sua possibilidade de entendimento, mas a gente sempre avisa, a verdadeira vida não é aqui. Aqui é o quê? Massagem. Aqui é só para aprender. A vida verdadeira é do lado de lá. Então muita gente parece que distorce isso e acaba não entendendo. Bom, esses movimentos, essas forças, produzem o quê? Som, calor, cor. Uma vez, nós estávamos fazendo um trabalho mediúnico e um espírito se apresentou dizendo assim, projeto violeta elétrico. E um dos mentores, os encarnados, violeta elétrica? O que esse cara está falando? Eu falei, violeta é a cor de maior propriedade fluídica. Ela vibra acima, ela é parecida com branco, acima de 2.000 Hz por segundo. Aí você fala assim, então, ele está. Onde eu vou tirar essa energia? Do chakra da coroa. Então, o espírito falou, e depois o próprio espírito falou assim, olha só, vamos estudar mais. Quando eu falar uma cor, eu estou me referindo ao chakra que vocês vão ter que utilizar. Quando você tira, por exemplo, o azul,
Mas você pode tirar, por exemplo, o chakra laríngeo. Quem trabalha em cura, eu trabalho em cura, eu tenho que saber isso. Porque às vezes o espírito fala o quê? Ele fala a cor. Kardec nunca falou de cor, engano seu. Vá ler a Gênese, que ele está lá dizendo propriamente que os fluidos têm intensidade, movimento, cor, calor e por aí vai. Por quê? A cor não existe. A cor é uma forma do ser humano perceber um padrão vibratório, um padrão de pouca intensidade de movimento, por exemplo, é o vermelho. Então nós não entendemos essa frequência. Então a mente tem que apropriar essa frequência por uma coisa que ela entenda, E aí a gente, na realidade, fala que é vermelho. No fundo, as cores não existem. O que existem são padrões de vibração diferentes. Os espíritos superiores sabem disso. Então, o que eles, trabalhando com a gente, que é ainda muito limitado, eles falam, usa o vermelho. Por exemplo, quando você vai trabalhar com suicida, você tem que trabalhar muito vermelho. De onde você tira vermelho? Do teu chakra da base. Puxa vida. Então, ele não vai falar assim, atenção, concentre-se no teu chakra da base, deixa a energia fluir pelo sushuma, até você conscientemente, ele não vai falar isso, ele fala assim, retira o vermelho e joga no chakra da base dele. E o médium tem que saber. O médium tem que saber. Aí você fala assim, puxa, mas trabalhar em cura, às vezes não é só amor. O amor é fundamental. Até porque você nunca vai acionar bem o chakra da coroa sem acionar o chakra cardíaco. Não existe acionamento em trabalho mediúnico do chakra da coroa, que é o primeiro chakra a ser acionado, sem acionar o chakra cardíaco. Até pela semelhança física que existe entre os chakras. No chakra da coroa existem 972 nadis. O que são nadis? São tubos, são canais energéticos, que lá na Índia chama de pétalas. 972. No coração tem 12. Só que as 12 do coração são idênticas às 12 internas do chakra da coroa. Existem 960 nadis em volta e 12 centrais. Essas 12 centrais são idênticas ao chakra cardíaco. Toda vez que você for fazer um trabalho mediúnico, se você não estiver trabalhando em amor, seu trabalho vai ser meia boca. Porque o que dá qualificação ao trabalho mediúnico é o amor. Você pode ter um monte de conhecimento, se não estiver fazendo com amor, seu trabalho vai ser uma porcaria. É o amor. Por isso que você encontra pessoas que não têm tanto conhecimento, fazendo trabalhos maravilhosos, porque fazem aquilo com amor. E mesmo sem saber o que estão fazendo, trabalham muito, trazem muitos processos de cura a muitas pessoas necessitadas que a gente tem nesse planeta, certo? Então, toda vez que a gente produz esses movimentos no espaço infinito que existe aí, nós produzimos o que? Som, calor, cor, atração, repulso, expansão e contração. Isso é normal. Olha o átomo agora, a estrutura do átomo. Você sabia que 99,9% de um átomo é espaço? 99,9% de um átomo é espaço. O que tem dentro desse espaço? Vocês vão me dizer. O que tem dentro desse espaço do átomo? Começa com F, fluido cósmico, E peraí, então cada átomo que faz parte do meu corpo, cada um átomo tem 99,9% de fluido cósmico. Você é dotado de fluido cósmico. O que te dá vida é esse fluido. Então peraí, se ele está em mim e eu consigo, pelo pensamento, qualificar ele, eu posso fazer modificações. Opa, peraí, Marcos, você está falando o quê? Transmutações genéticas. Hoje, você tem Greg Braden, você tem Bruce Lipton, você tem o Arbans, a tese de doutorado dele, pessoas que são médicos, com pós-doutorado em medicina energética, que começaram a tratar pacientes de forma energética, através de som, através de propriedades de calor. A fisioterapia não trabalha com calor? Então a gente começa a ver que a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor disso aqui. Estudar um pouquinho do átomo.
Porque 99,9 dessa estrutura aqui é espaço. E nesse espaço tem o quê? Fluido cósmico. Puxa, e nós podemos trabalhar isso com a mente. O pensamento qualifica? Sim. Eu posso tirar de um lugar e botar em outro. Existem tratamentos hoje do câncer. E o que é o câncer? É a perda de elétrons de uma célula. Ela morre, né? Toda vez que a gente perde elétrons, você começa a ficar doente. Toda vez que você ganha muitos elétrons, você fica com hiperatividade. A ausência de elétrons é doença. Então tem que ter o quê? O equilíbrio. Então, o que é o câncer? A acidez produz o que? A morte dos elétrons e eles começam a se evadir. Ou seja, eles vão saindo dos átomos e vão deteriorando a célula. E gera o câncer. Que é o quê? Similar e vai passando para outra, para outra, para outra, para outra. Tem hoje tratamentos do câncer feito em alguns estados americanos, na Inglaterra, aqui em Goiânia, em Minas Gerais, em Uberaba, tá? Médicos que trabalham com esse conceito de transmutar os elétrons, ou seja, não deixar os elétrons sair da célula para curar conceitos de câncer. Trabalham com som, frequência, se não me engano, 542. Puxa vida, Marco, isso é energia. Nós temos que começar a entender que nós somos dotados dessa energia e nós podemos qualificar essa energia com a nossa mente. Vamos ver um trecho, pequenininho, 2 minutos e 20 de um vídeo, para ver como é que a ciência trata disso, tá certo? Porta da geladeira, os ímãs raramente aparecem na vida diária de uma pessoa comum. Magnetismo não é algo com o qual lidamos normalmente. Você não sente um campo magnético, você pode passar um ímã por si mesmo e não sentir nada. Então ele não é parte de nossa experiência diária. A característica-chave do magnetismo é que ele atrai e repele. Eu estou segurando aqui 2 ímãs para ilustrar como campos magnéticos funcionam e o quanto são fortes. Agora eles atraem um ao outro e eu tenho que fazer força para separá-los. Mas eles também podem repelir um ao outro. E eu posso ilustrar isso colocando-os nesse bastão. Se eu colocar o primeiro e depois o segundo, eu não consigo empurrar para baixo, ele volta. Na verdade, a única coisa que impede que as pessoas atravessem paredes ou o chão é o magnetismo. Moléculas e átomos são extremamente pequenos e o espaço entre átomos é extremamente grande. Em nível atômico, quase tudo é feito de espaço vazio. A distância entre os elétrons que giram em torno dos prótons no núcleo é imensa. É como esse ventilador, sendo os elétrons as pás e o centro o núcleo. Se não houvesse movimento acontecendo, você poderia atravessar as coisas. Não seria sólido. Então, por que é sólido? É porque a atração eletromagnética entre o elétron de carga negativa e o próton de carga positiva o atinge e ele gira. Então, se girar muito rápido, como as pás do ventilador, representando os elétrons em torno do átomo, eles expulsam tudo. Por isso, você não cai do chão e por isso não atravessa paredes. Não são os átomos, mas o campo magnético que torna a matéria sólida, que impede que uma pessoa atravesse paredes. A força magnética atrai e repele ao longo de linhas de campo. Pegue um ímã em barra, coloque um pedaço de papel em cima e cubra esse pedaço de papel com limagem de ferro. A limagem vai se alinhar nas linhas de campo que saem do ímã. Essa é uma boa maneira de ver como é um campo magnético. Exatamente como a energia fica fluindo em volta do nosso corpo. Que é exatamente a maneira como a estrutura que protege o planeta Terra, que é chamada de magnetosfera, protege a gente de chuvas de meteoros. Então, como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Uma experiência simples. É esse desenho que você está vendo aí, exatamente a fluidez da energia que flui através do chakra principal nosso, que é o chakra da coroa, chamado na Índia de Sahasrara. Tá? Ele flui pelo canal central, que está dentro da coluna,
chamado Sushumna, que é o canal energético principal, e esse canal principal, que está enterrado na medula espinhal, ele dá origem aos talos energéticos de todos os chakras. Chakra da testa, asna, laríngeo, cardíaco, gástrico, chakra do umbigo, sexual e o chakra básico. Tem um erro que os centros espíritas vão ter que corrigir. Muitas escolas de passe, quando vão falar sobre chakras, utilizam os 7 chakras. São os principais, normais. Só que eles não consideram o chakra sexual. Eles chamam de genésico, unindo o chakra sexual ao chakra base. E são 2 chakras diferentes. E eles colocam o chakra esplênico, que é o chakra do baço, como importante. Vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar um slide que mostra por que André Luiz, que foi o primeiro que citou isso, em 1958, ele não quis mudar essa visão do Leadbeater, que em 1928 escreveu um livro chamado Os Chakras de Capa Vermelha, e ele foi levado para a Índia, para um ashram na Índia, pela Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era a mentora do Leadbeater. E quando o Leadbeater, que era um bispo anglicano a serviço da coroa inglesa, chegou e viu, né, aqueles hindus trabalhando com energia, ele ficou abismado, mas como é que é isso? E é comum que essas pessoas que trabalham com energia, para que eles possam fazer um bom trabalho, a primeira coisa é a liberação do que a gente chama dos grantes. Os grantes são como se fossem válvulas que prendem a energia. O primeiro Brahma grande é no umbigo, que veda a subida da energia da Kundalini. Tá? Se você pegar Jesus centrava a energia Kundalini dele no cardíaco. Ele descia com a energia cósmica e com a energia telúrica. A energia telúrica vem do centro da Terra, né? Que é o magnetismo. Nós vivemos porque estamos encarnados basicamente dessas 2 energias. A energia cósmica, que vem de cima, e a energia telúrica, que vem do planeta, né? E elas têm que se fundir. Jesus conseguia fazer essa fusão na altura do cardíaco. Muita gente fala assim, Jesus não tinha estímulo sexual. Claro que tinha, só que ele era tão poderoso e tão, vamos dizer assim, cônscio, né, do que era o trabalho dele, que ele transformava toda essa energia, toda essa libido em energia de cura. Porque é através da energia sexual que a gente cura. É por isso que em trabalho mediúnico de cura se pede o quê? 48 horas sem atividade sexual. Porque você vai usar essa energia originário do seu chakra da base, que é a chamada energia Kundalini, que só tem 4 chakras, só tem 4 pétalas lá embaixo, é uma energia muito densa, que a gente associa à cor vermelha, para fazer o trabalho de cura. É por isso que se pede para não comer carne vermelha no trabalho mediúnico, porque a carne vermelha, né, você sabe que a carne, para que ela faça o processo de digestão no seu organismo, ela tem que apodrecer lá dentro, né? Desculpem os carnívoros. Mas esse processo demanda muito sangue. E o sangue tem que estar no cérebro, e não no estômago. Isso se pede também para não comer alimentos pesados, porque você precisa do cérebro aonde? Aqui. Como diria o nosso querido André Luiz, tanto no domínios da mediunidade quanto em mecanismos da mediunidade, toda a atividade mediúnica começa no sistema nervoso central. E precisa o quê? De sangue. Porque o sangue traz o oxigênio. Junto com o oxigênio vem o fluido vital. Tudo é energia então, né, Marco? Tudo é energia. Bom, visto esse videozinho aqui, a gente volta lá. Olha que interessante. Se a gente for estudar medicina radiônica, a medicina muito antiga, dos faraós ainda, do Egito, a gente vai chegar a essa conclusão. O núcleo de uma célula tem sentido horário, gira para a direita. O citoplasma gira para a esquerda. E a membrana gira também para a direita, no sentido horário. Marco, o que você está querendo me dizer? Que a célula por si só, na sua movimentação, ela tem um movimento de carregar energia e descarregar. Porque todo giro para a direita entra energia. Todo giro para a esquerda retira energia. Lembra do passe? Girou para a direita, você está colocando energia. Girou para a esquerda, você está tirando.
Essa característica, ela não é só da membrana. Por exemplo, a energia do mar é anti-horária, descarrega. Por isso que o preto velho, a cabocla lá, manda: vai tomar banho de mar, meu filho. Porque a energia do mar tem giro prioritário a nível de partículas para a esquerda, ela descarrega. Já viu gente que vai num bosque, começa a abraçar a árvore? Fala: que maluco abraçando a árvore. Ele está captando energia. Eu tinha um amigo meu que entrava lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu dizia que as árvores botavam óculos escuros e ficavam dançando para fingir que lá vem um ladrão de energia querendo me roubar energia. E quando você abraça uma árvore, né, frondosa, tal, com amor, você capta aquela energia. Lá no Frei Luiz, é muito engraçado quando você chega cedo, assim, os trabalhos às vezes começam às 6h30 da manhã, 7 horas, você vê vários médios, aquele bosque enorme, muitas árvores, abraçando árvore. O que esse cara está abraçando? Ele está captando energia das árvores. Né? Então a árvore, as plantas, elas carregam. A terra também tem seus chakras. Como tem buraco negro, tem buraco branco. O planeta Terra. Então, na realidade, quando você pega uma célula, por exemplo, a nível de voltagem, uma célula normal vibra de 70 a 90 milivolts. Ela está sadia. Se ela começa a baixar a 70, ela começa a ter miasma. Miasma foi uma palavra utilizada pela primeira vez por Mesmer, que significava o quê? Uma obstrução energética. Quando está abaixo de 26 milivolts, a célula está doente. O que significa uma célula doente? Está perdendo elétron, está morrendo, no caso do câncer. Então, quando você começa a entender isso, tu fala assim: caramba, a gente tem que entender um pouquinho melhor como é que essas energias fluem no nosso corpo, para que a gente possa trabalhar. Quanto mais consciência você tiver no trabalho mediúnico, maior a possibilidade de trabalhar com espíritos que vão trabalhar melhor. Não é que o trabalho não vai ser feito, o trabalho sempre vai ser feito. O paciente nunca vai ser lesado. Às vezes, em Vidência, eu fui instrutor do curso de passe, coordenador durante muitos anos, numa casa espírita lá no Rio. E quando, já na prova, vamos dizer assim, nas avaliações finais dos médios, quase sempre abria evidência. E eu via, às vezes, médium dando passe e a espiritualidade colocava verdadeiros escudos etéreos. Eu ficava olhando: será que é isso? Eu estou vendo? Não está vendo? Não é possível. Você não vê com os olhos, né? Você vê com os olhos da alma, você vê com o perispírito. A coisa você vê assim como se fosse 360, não é uma visão 3D assim de você olhar e ver fundão, você vê assim um global, né? Aí eu olhava assim: não, acho que eu estou vendo errado. Eu olhava, eu via aquele escudo assim. Aí um mentor um dia do trabalho, que coordenava os trabalhos de passe, né, espiritual, se apresentou e falou comigo. Ele falou assim: quando você vê esse escudo, somos nós que falamos para colocar, porque a energia que o médium está passando não está qualificada. Ele não se preparou para o trabalho. Então o que a espiritualidade faz? Coloca um escudo etéreo, com toda aquela energia que o médium está doando, está sendo caindo no chão, eles vão recolher aquilo, para depois reciclar, e a espiritualidade pega o ectoplasma de outras pessoas que estão na plateia para poder atender aquele paciente. O paciente nunca é prejudicado. Agora, os médios têm que ter consciência para se preparar para o trabalho, porque a gente não é médio, como eu falei, apenas um dia antes do trabalho e no dia do trabalho. A gente é médio 24 horas por dia. Orar e vigiar para o médio. Muita gente fala de Chico, né? A mediunidade do Chico. Vai ver como é que era a vida de Chico. Muita gente fala de Madre Teresa de Calcutá, né? Vai ver a vida de Madre Teresa de Calcutá, quando ela queria ver a irmã e a mãe, e aí o governo da Iugoslávia proibiu as duas de sair. Ela ficou 28 anos sem ver a mãe e sem ver a irmã, sozinha, na Índia, em Calcutá. A Madre Superiora de Loreto, que era onde ela trabalhava, odiava ela, fazia tudo para acabar com o trabalho dela. E ela persistindo. Mas ela era uma missionária. Se ela não trabalhasse, nada do que ela fez aconteceria. Quando ela foi ao mentor espiritual dela, que era um padre, né, que era da paróquia também de Loreto,
ela fala para ele, eu quero fundar uma congregação. E aí o padre olha para ela e fala assim, mas Teresa, você já está com a autorização do Vaticano de 3 anos de concessão para trabalhar fora do convento de Loreto? Permitiram que você se ausentasse da sua clausura e fosse trabalhar junto aos pobres. Você não vai conseguir. Há 100 anos que o Vaticano não libera uma nova congregação. E outra coisa, você teria que trazer toda a ordenação da nova congregação, os princípios. Isso te daria muito trabalho. A Madre Teresa retira uma pasta desse tamanho. Está tudo aqui. Ele olha, já está pronto? Já, por favor, leve. Mas a probabilidade é muito baixa, não faz mal, eu vou orar. Do primeiro momento que ela pede para trabalhar com os pobres, até ela conseguir, foram 2 anos. Ela mandou 16 cartas para o bispo maior, que era o Papa, Pio XII, se não me engano. O Papa olhava, não aguento mais ler cartas. O que essa mulher quer? Ela quer trabalhar fora, deixa ela trabalhar fora do convento. Prorrogou para 1 ano, depois prorrogou para 3 anos, depois ela fundou a congregação, que até hoje é talvez a maior congregação de adeptos, que são as irmãs, as missionárias da caridade. São pessoas que botam a mão no trabalho, enxugam as chagas dos doentes. É isso que nós precisamos, trabalhar. Como diria Paulo de Tarso, a fé sem trabalho é morta. Temos que trabalhar em benefício próprio e em benefício do próximo. Né? Então, quando alguém fala de Chico, Madre Teresa, a pessoa esquece de ver a clausura que foram as vidas deles. Madre Teresa era extremamente triste. E aí perguntaram a ela, por que ela fazia aquele trabalho? Ela falou assim, eu não faço trabalho nenhum, o trabalho é de Deus. Eu sou apenas, pegou do repórter assim, um lápis na mão de Deus. Frase que Chico Xavier repetiu, né? Algumas décadas depois. Eu sou apenas um lápis, o trabalho é de Deus, o trabalho não é meu, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento na mão dele. Né? Então, essa convicção e esse sofrimento que ela teve como ser humano é que levaram, né, os arcebispos a pensarem e falar assim, não, essa mulher tem que ser canonizada, porque ela realmente era uma santa. Madre Teresa é um exemplo do que é a caridade. Certo? Então a gente tem que começar a pensar que para que a gente possa fluir essa energia tem que começar na gente. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Como é que você vai dar um ectoplasma sadio para curar um doente se você não produz esse ectoplasma? Você bebe, se você fuma, se você vive em noite de perder sono, se você vive com um pensamento ruim, vendo coisa ruim, né? Aí você acorda de manhã e liga a televisão, acabaram de matar 12, no Rio de Janeiro, um novo sequestro, agora não sei, isso contamina a sua mente. Tem que tomar cuidado com o que você vê, tomar cuidado com o que você ouve, que tudo isso contamina você. Por isso que tem o nome de higienização mental, né? Bom, deixa eu acelerar um pouquinho. Isso que eu estou falando é interessante, porque isso está corroborado, por exemplo, um livro muito antigo, né? Chamado Evolução dos Mundos, um livro fantástico, quando o Valdo Vieira ainda era espírita, junto com o Chico. Eles basicamente fizeram uma síntese do pensamento deles sobre essa energia da célula. As mitocôndrias, só para lembrar, as mitocôndrias estão aqui, ó. O que faz a mitocôndria? É ela que é responsável em captar a energia para a célula, ela capta o oxigênio e produz a energia através de um ciclo chamado ciclo de Krebs. Tá? Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela pega esse prana, pega esse fluido vital e joga para dentro do núcleo, a ponto de poder inclusive transformar uma cadeia de DNA. Você pode alterar uma cadeia de DNA jogando uma energia no citoplasma através da mitocôndria para dentro do núcleo e alterar uma cadeia de DNA. Isso já está sendo feito e é narrado no livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença. É real. Por isso que a gente fala, quanto mais você se qualificar para entender como é que o nosso corpo funciona, mais funções que você vai ter para a espiritualidade maior. A gente tem que estudar. Não foi à toa que o Espírito da Verdade disse, amai-vos e instruí-vos.
gente tem que se instruir para facilitar o trabalho. O trabalho vai deixar de ser feito se a gente não se instruir? Não, mas vai dar mais trabalho para a espiritualidade, né? Vamos parar de dar trabalho tanto para a espiritualidade, vamos ajudar eles. Como diria a Dona Maria Modesto Cravo, já passou a época do cavalo. É o médio é o cavalo. Hoje o médio era um instrumento. O médio hoje tem que ser parceiro. A mediunidade é de parceria. Dona Maria Modesto Cravo deixa isso muito claro para a gente. Então o médio tem que fazer a parte dele, tem que se preparar, certo? Então o Paulo Vieira, lá com o André, com o Chico, através, né, do André Luiz, eles passam esse conhecimento que corrobora que a ciência já fala isso. Só que eles falaram isso em 58. A ciência não tinha descoberto isso aí. As mitocôndrias podem ser consideradas acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos assegurando a atividade celular. Tá? Isso só foi provado no ano de 64, se não me engano, pela ciência, pela medicina. Em 58 eles já falavam isso. A mente transmite às células do corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes. A gente sabe hoje que toda vez que você gera um pensamento, você produz uma partículazinha, uma espécie de um hormôniozinho chamado neuropeptídeo. E esse neuropeptídeo, ele vem com uma mensagem qualificada pela mente. Por exemplo, eu tive um pensamento triste, um pensamento ruim. Então você produz um neuropeptídeo que tem essa mensagem. E as células, principalmente os leucócitos, os linfomas, eles têm uma área, um receptor, uma área específica onde se agrega esse neuropeptídeo e transmite para a célula essa informação. Então, o que você pensa qualifica o teu estado da saúde. Peraí, Bechara, isso não é teoria? Não, isso é prática médica. Estou falando de medicina, tá? Existem receptores nas células, onde os neuropeptídeos se agregam e transmitem uma mensagem. Essa mensagem pode ser feliz ou infeliz, dependendo do seu estado emocional. E, de acordo com essa transmissão dessa comunicação, sua célula vai reagir. Começar a melhorar a minha qualidade de pensamento. A mente transmite às células do corpo todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou desequilibrando as energias que asseguram nossa saúde física, mental e espiritual na produção dos anticorpos e dos nossos agentes imunológicos. Né? Talvez a nossa glândula endócrina que melhor produz células imunológicas de proteção do corpo é o timo, né? Que fica exatamente na altura do cardíaco. Muita gente fala assim, eu tive uma discussão, meu coração está apertado. O coração não aperta nada, o que aperta é o timo. E o timo produz as timosinas, que são conhecidas, né, na medicina imunológica como T8. E as T8 é como se fosse assim um batalhão de operações especiais do teu sistema imunológico. Quando você altera a produção de T8, teu sistema imunológico vai lá para baixo. Gripe com facilidade, resfriado com facilidade, depressão com facilidade. Peraí, só porque eu pensei uma coisa ruim, só pelo fato de ver às vezes uma notícia ruim e se associar à notícia, é isso mesmo, tem que botar esse pessoal na cadeia, safado, sem vergonha e parará, você comprou ali um estado mental que não precisava. Você, na realidade, está transmitindo através desse pensamento uma informação através do neuropeptídeo que vai para a sua célula de o quê? De desequilíbrio. Sua célula vai processar isso e você vai ter consequências. Dependendo do tempo que perdurar esse seu pensamento, você pode inclusive adoecer. Meu Deus do céu, orar e vigiar. Jesus sabia o que falava, né? Sabia. O que a medicina energética já sabe? A resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento. Isso é ciência. Não estou mais falando de espiritualidade, estou falando de ciência. O sistema imunológico não só escuta, mas reage de acordo com o pensamento a esse diálogo emocional. As células que dependem do nosso organismo têm pontos receptores para alojar os receptores neuropeptídeos, que são as substâncias que produzimos em cada pensamento. Como eu falei, a resposta do nosso organismo aos invasores, bactérias, vírus, demais germes, ou ofensas sofridas ou emanadas ao próximo, depende do nosso equilíbrio emocional, que responde por um tipo de pensamento. Pode enfraquecer
Peraí, Bechara, você está querendo me dizer que eu tenho que policiar o meu pensamento? Tem. A gente tem que começar a entender como é que funciona o nosso organismo, para evitar o que? Adoecer. A gente adoece às vezes por causa de nada, por causa de besteira. Tantas doenças que podem ser evitadas se a gente começar a pensar o que Jesus, né, nos colocou aí com tanta propriedade. No final a gente conclui. Só para vocês entenderem, eu vou falar no livro do Pinheiro, né, do Gonzaga Pinheiro, o Perispírito e suas modelações, ele faz uma classificação maravilhosa sobre, né, como é que esse perispírito era identificado em diferentes culturas, né? Então, o perispírito, peri é espírito, peri do espírito, isso foi atribuído por Kardec, Kardec que deu esse nome, né? Mas na realidade, esse conhecimento já é muito antigo em muitas culturas, tá? Cada um chama de um nome. E Kardec na Gênese fala uma coisa muito interessante: quem quer conhecer de fato os segredos do Espiritismo, que se aprofunde no estudo do perispírito. Kardec fala isso na Gênese. Então, se você quiser realmente começar a entender melhor sobre o que são as energias do espírito que ele canaliza, que ele produz, que ele interage, comece a entender melhor o que é o perispírito. Esse livro, do Luiz Gonzaga, primeiro, Espírito e suas modelações, é muito bom. Existem outros muito bons livros sobre o perispírito, esse é o livro básico, certo? Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, é pior. O Zomer, que é conhecido, fala de corpo fantasma, né? Os Rosa Cruz chamam de corpo vital, né? Lá atrás, né? Pitágoras, Aristóteles, todos já conheciam isso. Os egípcios chamavam de corpo K. Então todo mundo já conhece o tempo. Olha aí, ó, os nossos corpos perispirituais. O corpo físico, né? E os 3 corpos perispirituais. O dupletério, que também é chamado de modulador e organizador biológico, né, que tem exatamente a mesma característica do corpo físico, né? O dupletério é ele que dá origem ao corpo físico. Quando você vê, por exemplo, uma planta, que também tem dupletério, você pega uma planta e coloca ela nesse cantinho aqui. Aí o que ela faz? Ela procura a luz, né? Então ela vai projetar o dupletério dela para fora. A parede está para cá, ela joga para cá. Aí você olha assim, tadinha dessa planta está crescendo torta, eu vou trocá-la de lado aqui. Aí troca ela. Ô ser humano burro, eu estou projetando a minha raiz, o meu caule para lá, e ele me bota agora de frente para a parede. Aí ela começa a murchar, né? Você vê que tem um princípio de instinto da planta. Ela tem dupletério. E ela tem esse instinto de jogar o dupletério dela para projetar o caule de onde vem luz, onde ela pode crescer, né? A gente vai, não, vamos trocar aqui o lugar. Aí senão, está matando a bichinha, né? Então, o dupletério, cada mínima ruga, cicatriz que existe no seu corpo físico foi originário primeiro no dupletério. O dupletério se desfaz em torno de 45 a 60 dias depois da morte do corpo físico, ele retorna com as suas energias para a natureza, né? Ele é o quê? É apenas um veículo de alicerce para a criação do corpo físico, né? Quando ainda no nascimento, na projeção da barriga da mãe, o bebê normalmente gira para a direita, né? Porque as energias estão entrando, e essa energia que flui, ela é a energia do dupletério, que vai o quê? Dar o formato ao corpo físico, através da codificação que vem pelo campo mental, informado ao genoma. O gene é apenas uma espécie de uma impressão sofisticada do que está registrado no campo mental, né? Então, se você teve um problema na vida passada, porque você era fumante e fumou demais, e causou um problema no seu coração, nos seus pulmões, aquele registro vai estar no teu dupletério. Quando você desencarna, o campo mental recolhe tudo, todas as informações, que é o que muitas pessoas que vivenciaram a experiência quase morte dizem: puxa, parecia que era um filme que estava passando na minha vida e eu vi como se eu estivesse lá ainda na infância, né? É o campo mental recolhendo as informações que vão fazer parte do acervo. O campo mental não tem a forma humana, ele é ovalado, tá?
ele envolve o corpo espiritual, que é plasmado a cada encarnação. Quando a gente se apresenta no mundo espiritual, a gente se apresenta com o corpo espiritual. Espíritos muito elevados podem plasmar esse corpo espiritual do jeito que quiserem, né? Muitos espíritos associados às regiões umbralinas, não conseguindo mais plasmar o corpo natural, começam a se associar a animais, que é o caso da licantropia, né? É o caso de animais que aparecem às vezes nas lendas urbanas, como Saci Pererê, de uma perna só, mula sem cabeça, né? Isso na realidade são espíritos que, não conseguindo plasmar mais o corpo físico, conseguem fazer essa mobilidade, né? Por causa da porosidade, da plasticidade do perispírito, e se apresentar como verdadeiros demônios, né? Inclusive a forma demoníaca, muitos espíritos muito inteligentes conseguem plasmar, né, essa forma demoníaca para se apresentar, para causar medo, simplesmente para causar medo. Aí você fala assim, puxa vida, então o espírito que tem o conhecimento, ele molda, ele plasma o corpo espiritual conforme ele quer se apresentar, né? Quando você fala assim, os espíritos chamados de anjos, eles têm asa? Não, eles não têm asa, para voar não precisa de asa, né? Como diria André, onde você pensa, você vai estar lá. Quando você olha, por que a Igreja Católica nos trouxe as asas? Porque a velocidade do campo mental do corpo espiritual de um espírito de luz, como é o caso desses espíritos que foram santificados aqui, né? Santo, sanidade, saúde, é tudo da mesma raiz. O que é um espírito santificado? É um espírito que não tem doença, né? Então, esses espíritos, na realidade, eles têm um padrão vibratório muito alto. Então, para quem olha de frente, você só vê aquela coisa, parece que tem alguma coisa se mexendo aí. Eles criaram o conceito de asa. Quando você vai, por exemplo, no Museu do Vaticano, você vê o Moisés lá de chifre, né? Você fala assim, Moisés de chifre, o que é isso? Né? É porque na tradução do hebraico, né, quando diziam que no livro antigo dos Hebreus, dizia que Moisés irradiava 2 fachos de luz, que na tradução do hebraico é como se fosse cornos o nome. E aí, né, Michelangelo, quando vai fazer, peraí, Moisés tinha cornos, então bota 2 chifres, aí tu vê, peraí, Moisés com chifre, o que é isso? Está lá no Louvre, né? No Museu do Vaticano também é referenciada a imagem. Aí você fala assim, puxa vida, então são pequenas distorções que a gente vai encontrando, né? Mas na realidade é fluxo de energia, mais nada. Bom, então esses são os nossos corpos espirituais, e esse aqui é o grande gravador. É através desse corpo aqui que você cria a sua identidade. Quando o espírito é individualizado, antes de eu falar dessa individualização, por que nós precisamos de perispírito? Porque o espírito, ele vibra acima de 2000 Hz por segundo, acima. Nós chamamos de chamado átomo, centelha divina, né? Ele tem um corpo crístico aqui em volta, e aqui um processo que a gente identifica como alma, que dá o conceito de persona. Para cada encarnação nós assumimos uma nova personalidade. Persona no grego significa máscara, né? Então, aqui a consistência do espírito ainda imaturo e impuro são desses 3 corpos. O espírito, ele tem o corpo mental superior, ele é esse lá, o corpo mental inferior, o corpo espiritual, o e o corpo físico. Por que ele precisa desses corpos todos? Para fazer o que a gente chama de descenso energético. O que é o descenso energético? É uma redução da energia. Porque quem comanda é o espírito. Acima de 2000, eu falo 2000 como uma referência, deve ser muito mais, tá? Mas ele tem que chegar lá na ponta, entre 7,8 e 35 Hz. No máximo, acima de 35 Hz, você estoura uma sinapse. Ou seja, a sinapse, quando está com uma frequência muito alta, ela explode. Ela não faz o trabalho dela. Ela não passa uma informação do dendrito para o axônio. Ela simplesmente explode. Então, ela tem que chegar lá no corpo físico com a mesma capacidade da nossa produção de hertz, de uma frequência. Por exemplo, quando você está em trabalho mediúnico, a frequência natural é uma frequência beta, tá? Entre 7
beta não, alfa, entre 7 e 11, mais ou menos. Normalmente, o estado nosso, no dia a dia, é a frequência beta, entre 13 e 21, mais ou menos. Você nunca vai entrar num estado de transe mediúnico se você não sair de beta para alfa. Por isso que você tem que chegar um pouco antes. Por isso que, por muitas vezes, tem médico que não entende, ele chega, faltam 2 minutos para o trabalho, cheguei, legal, fica lá, você vai ser assistência. Mas como? Eu cheguei aqui correndo. Você não vai conseguir se preparar para o trabalho mediúnico. Você tem que ter um tempo para baixar a frequência Hertz, para que possa haver o acoplamento através do chakra da coroa, para que você possa bem trabalhar. Caso contrário, você não vai trabalhar bem. Por isso é que se pede ao médium chegar pelo menos 20, 30 minutos antes, para o quê? Baixar a frequência do cérebro, para que ele possa se harmonizar nas suas energias. Outra coisa, médium chegou na casa espírita, não fala, calado. O silêncio é uma prece. Aí fica o médium, tu viu aquela novela? Ih, a Bibi, oh meu Deus, a Bibi, tu viu o que a Bibi fez? Mas aquela mulher, ela não devia, bom, estou falando, tem que falar nada, vai falar da Bibi lá fora. Casa e espírito é local de trabalho. O médium tem que chegar aqui, ó, fechar a boca, conversa depois. Aqui é local para trabalhar. Você tem o quê? Se harmonizar, respirar fundo, porque junto com a respiração, né, vem o quê? O prana. E você adquire o prana no ritmo da respiração. Por isso que médium que sabe entrar em equilíbrio, ele faz o quê? Inspirações profundas, para quê? Para ter volume de prana, de fluido vital, para poder se energizar. Porque à medida que você inspira, você traz o que? O prana. Se eu respiro, se eu inspiro com pouca profundidade, curtinho, a quantidade adquirida de fluido é muito baixa. Por isso é que a inspiração tem que ser o quê? Profunda. E boca não foi feita para respirar. Respira-se pelo nariz. Inspirou o nariz, na yoga a gente chama de padrão 1-2. Inspirou, solta no dobro do tempo, pelo nariz lentamente. Se você faz isso 2, 3 minutos, você baixa a tua frequência Hertz, você se harmoniza, você se equilibra. Caramba, então tem que aprender a respirar também, pessoal. Esse negócio de ser médium é muito difícil. Vou arrumar outra função. Não é fácil não. A gente tem que conhecer. Está escrito lá no templo de Delfos, né? No templo de Apolo, perdão, na Baía de Delfos. Estava escrito o que lá? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates olha e fala assim, essa frase é boa, vou usar isso aí como minha filosofia. Ele cria a filosofia maiêutica, que é a filosofia socrática, baseado o quê? Nessa inscrição que ele vê lá no templo de Apolo, que era na Baía de Delfos. Conhece, puxa vida, então peraí, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer os recursos que nós temos. Você acha que Jesus jogou conversa fora? Quando ele disse assim, tudo que faço podereis fazer e muito mais. Você acha que Jesus estava mentindo para a gente? Pensa. Jesus, essa magnitude de espírito que aportou esse planeta aqui, que pisou nesse chão como nós. Acha que ele ia jogar conversa fora? Acha que ele ia falar uma coisa só para trazer um conforto para nós? Ele só falou a verdade, porque ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos capacidades absurdas de interagir com a energia do cosmos, de nos curarmos, autocura, de curarmos o próximo. Só que a gente tem que ter fé. A gente tem que canalizar essa energia através do quê? Da nossa crença de poder. Só que não adianta você ter essa crença toda, essa fé toda, se você é impuro. A impureza do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência, da impaciência, da intolerância, cria o que na física a gente chama de impedância. Ou seja, o fluido, a energia não consegue fluir naturalmente. É como se eu tivesse um tubo e começasse a botar um monte de coisinha assim. A água não vai passar direito, né? Isso é impedância. Então o que a gente tem que retirar aquele troço ali para a água fluir, não é assim? A energia é igual. Esse tubinho são as nádias, por onde fluem as energias, para chegar nos chakras. Se a gente tem impurezas, porque não está fazendo a reforma íntima, porque está, na realidade, ainda com maledicência, falando mal dos outros, o espírita não fala mal. Ele diz que é uma, como é que a gente pode dizer? É uma fofoca branca. Né? Não estou falando maldade, eu simplesmente estou fazendo uma advertência para o colega.
né? A gente não deve ficar botando a mão na cicatriz ou na ferida dos outros. Às vezes dói. A gente tem que ter tolerância com os erros dos outros, né? A gente não erra. Como diria Mahatma Gandhi, Mahatma. Maha em sânscrito é grande. Atma é alma, grande alma. Mahatma é a grande alma. Então Mahatma Gandhi dizia o quê? Eu tenho que ser a perfeição que eu quero ver no mundo. Se eu quero ver um mundo perfeito, eu tenho que começar comigo. É comigo que começa. Corrupto, sem vergonha, não sei o quê. Aí o cara corrompe o guarda. Pô, seu guarda, eu estou sem carteira, já venceu. Mas toma uma graninha aqui, você está corrompendo ali da mesma maneira. Então, de uma forma ou de outra, se você quer mudança, começa com você. A mudança que eu quero ver no mundo começa em mim. Não é nos outros. Aí fica, fulano está... mas ele não sabe fazer prece. Mas olha, ele vai lá para o seu espírito, mas em casa ele é um demônio. Fica falando mal dos outros, não faz isso. Você está prejudicando a você mesmo. Isso me lembra aquela parábola do carvão, né? O filho começou a falar muito mal das pessoas, o pai, como é que eu vou ensinar ele que o primeiro a se machucar é ele? Já sei. Filho, vem cá, vou botar um lençol branco ali. Botou um lençol branco, pega carvão agora. Suja o lençol branco, vai deixar comigo. Sujou, filho? Legal. Bota um espelho na sua frente. Botou. Pai, eu tô todo sujo. Pois é, quando você quer sujar o próximo, primeiro se sujar é você. Então, evitar esses vícios, esses defeitos morais, que a reforma íntima está aí. Os mansos e pacificadores herdarão a terra, mas são aqueles que estão em condição de herdar. Manso e pacificador, não é pacífico. Pacífico é aquele que eu não faço nada para ninguém. Estou aqui tomando minha água de coco deitado, não estou falando nada de Bahia, não. Estou tomando aqui minha água de coco na minha rede, sou tranquilo, não faço mal. Não, você tem que produzir a paz. Você tem que levar a paz. Pacificador, não é pacífico. Uma tradução errada, que está lá no Sermão do Monte. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Não está escrito pacífico em hebraico. Está escrito pacificadores. Aquele que produz a paz. Né? A gente vê muito erro aí de tradução. Né? Bom, então, a gente precisa dos corpos perispirituais por causa do descenso energético. Olha aí a estrutura que eu falei. Isso aí daria, pode botar aí umas 5 aulas de 1h30 cada um para entender isso. Mas é interessante você entender que isso aqui é a formação de um espírito, quanto mais simples e ignorante. Olha aqui, ó. O espírito imperfeito, simples, nascido simples e ignorante, ele nasce, né, com a estrutura da persona, que é o ego, o corpo Cristo, que é o modelo. Não foi à toa que Jesus falou: pedirei ao meu Pai que envie, né, pacificador, e se coloca como modelo. Nós sabemos que Cristo, né, Cristo vem de Cristó, que é do hebraico e do grego, significa aquele que é jungido a. Na realidade não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Cristo é aquele que tem o conceito de estar jungido ao Pai maior, né? Então a cristificação é uma obrigação nossa. Nós temos que nos cristificar para estarmos um dia unidos ao Pai. Por isso Jesus já, nesse estágio aqui na frente, ó, Jesus estava aqui, ó, Espírito puro. Ele e o Pai eram um. Por quê? Porque essa centelha amarela aqui é o que a gente chama de centelha divina. É a presença do Pai em nós. Por isso Deus é onipotente, onisciente e onipresente, porque Ele está em nós. Quando fizemos uma prece, você olha para o Pai. Pai, Ele está aqui dentro de você. Olha para dentro, como o mestre falava: recolhe-te a teu quarto e apaga a tua luz. O que é o teu quarto? É o teu coração. O que é a tua luz? Teus olhos. Fecha os olhos, ó. Internaliza.